Boa noite. Nosso trabalho contém os componentes Dejane Santos Ribeiro, Jaqueline Oliose, Aline Correia, Liliane Queiroz e Yasmin Neves. O nosso tema tem como centro as alterações neurológicas e psicossociais no uso da maconha. Inicialmente, é bom explicar um pouquinho, né, o que quer dizer, o que seria essa maconha tão falada atualmente, bem mais do que anteriormente. Ela é uma mistura de folhas verdes e secas. Algumas pessoas, nesse caso, né, costumam usar o termo, nesse caso, cannabis sativa, é a expressão que costumam usar vulgarmente. Ela, nesse caso, é uma droga perturbadora, porque ela ativa o sistema nervoso central. Por esse motivo, nesse caso, ela possui uma droga alucinógena e ter vários efeitos nesse caso. Algumas pessoas, né, alguns pesquisadores dizem que ela é uma droga, nesse caso, vamos dizer assim, nociva, outros que não, e essa divergência, ela perpetua muito tempo. Então, comprovar nesse caso, ela tem tanto comprovação de que ela é positiva quanto negativa. Mas o nosso foco nesse caso hoje é falar um pouquinho sobre esse efeito ativo que ela traz para o sistema nervoso, que é o THC, também conhecido como 9-tetrahidrocannabinol. A expressão correta é essa. Ela varia muito de como afeta as pessoas. Como nesse caso, cada organismo é de um jeito, então, por esse motivo, ela costuma variar como afeta o organismo. No Brasil, há discussões sobre a liberação ou não dela, mas há alguns países que já usam, nesse caso, a sua liberação como fim terapêutico. É o caso da Inglaterra, da Dinamarca, da Austrália, da Ásia, da Itália, da França. E ainda nesse caso, como eu falei anteriormente, há no Brasil uma grande divergência se correto seria utilizá-la ou não. Próximo. Bom, eu vou falar. Só uma dúvida, tá dando para escutar direitinho? Sim. Tá bom. Eu vou falar sobre a ação da droga no organismo. A principal forma de consumo é a inalação, que é fumada, e é um método que faz efeito mais rápido no organismo. Estima-se que em cerca de meia hora atinge os níveis máximos no sangue do usuário. Além da inalação, também fazem uso da maconha ingerindo e raramente também é injetado. Quando é consumida em quantidades moderadas, causa euforia, relaxamento, aumento da apetite, quebra das inibições e alteração da percepção. Em grandes quantidades pode causar ansiedade e pânico, e o consumo ao longo prazo pode causar fadiga e psicose. Pode passar. Desculpa, sou eu agora. Bom, o efeito nocivo dela, né, no seu consumo aí, diário, não diário, mas quando se cria já uma dependência em relação à droga, né, a maconha, a cannabis, aí, como as pessoas gostam de falar, é que é uma droga, né, causa dependência química, então, com seu uso contínuo, e aí tem um agrupamento, assim, de sintomas cognitivos e fisiológicos também. Então, como a Dejane falou anteriormente, ela age ali no sistema nervoso central e vai distribuindo para o corpo, né, o restante da droga, da substância, ela vai passando e vai ali danificando vão causando vários sintomas. Essa substância, ela pode causar danos assim irreversíveis ao cérebro,
Então, ele pode ficar extremamente danificado, pode provocar aí doenças psicossomáticas. Uma delas é a depressão, com o seu uso contínuo, né? Depois da depressão pode vir aí um transtorno de pânico, transtorno bipolar, entre outros transtornos aí que o nosso cérebro acaba ocasionando. A maconha em si, ela possui princípios ativos que não estão assim diretamente ao cérebro, mas por ela atingir o sistema nervoso central, acaba ligando-se, né, ao cérebro. Então, por isso que ela vem aí, poderá vir a provocar ansiedade, depressão, tanto que, como a Yasmin falou anteriormente, uma das sensações que se tem quando se usa exageradamente ou moderadamente é essa sensação de pânico. Então, mesmo que seja o efeito dela, porque o efeito dela é rápido, ela não dura muito tempo, né, com o usuário ali, quando ele fuma a droga, vamos colocar assim, ela não dura muito tempo ali no organismo, mas ela, nessa euforia que ela provoca, pode desencadear aí um pânico, né, uma ansiedade. Então, por isso que o uso dela ainda é muito questionado aqui no Brasil, né? Alguns países aí já fazem uso dela como medicinal, mas aqui é muito questionado, né? Se questiona muito por conta do dano que ela pode causar ao cérebro e é irreversível, não tem como não tem como tratar isso, né, depois e ficar livre disso. E aí um outro efeito que a maconha pode vir a ocasionar é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né, o TDAH, que a gente conhece e escuta muito falar, principalmente dentro de escola, mas assim, entre alguns jovens, alguns usuários, né, que fazem o uso da maconha, é um dos que vem a ocasionar no seu uso, na sua dependência. Porque o TDAH está diretamente ligado aí às ações cognitivas do cérebro e como a maconha acaba agindo aí, é um problema que se ocasiona. E aí torna o tratamento, né, muito mais difícil. Principalmente se a pessoa já tiver e às vezes não sabe o diagnóstico e faz o uso do entorpecente, acaba provocando, aumentando esses sintomas, e aí o tratamento fica muito mais difícil, né, de ser curado. E aí um outro transtorno psicótico que pode acometer com o uso da maconha é a esquizofrenia, né, que é a desorganização mental, essa desordem aí, geralmente essa incidência com a esquizofrenia, né, acontece com jovens que começam a usar ou que começaram a usar drogas antes dos 15 anos de idade e atinge aí, a esquizofrenia é um transtorno mental, né, que afeta aí mais ou menos 1% da população geral mundial, né, em mulheres por volta dos 30 e homens no final da adolescência por volta dos 20 anos. Então, é uma doença que altera aí o sistema neurológico e a maconha, ela pode provocar a esquizofrenia também. Pode seguir. Bem, na sequência, tem algumas questões que a gente precisa pontuar com relação ao uso da maconha na população adolescente, né? A gente tem um dado aí de aproximadamente 3,4% da população adolescente que faz uso, né, da maconha. E aí tem duas questões que são fundamentais. Quando a gente fala tantas outras plantas, assim como milho, feijão, e é gerado por processos, né, de cultivo
muito diferenciados, né? Foram agregados muitos elementos no cultivo, e não é diferente com a maconha. Então, todo o processamento e cultivo da maconha, ele também passa pela agregação de outros elementos. E aí fica a pergunta, né? O que é uma maconha de boa qualidade? É aquela que tem a maior quantidade de THC. Para os usuários, eles buscam isso, né? Aquela que tem a maior quantidade. E com isso, a maconha ela tem aí mais de 200 substâncias, né, na composição dela. E um outro fator que a gente tem é a questão do uso precoce. Quando a gente pensa na questão do adolescente, a gente está falando de um cérebro que está em processo de formação, que está em desenvolvimento. Então, se você tem aí uma população, né, como eu disse, de 3,4%, que faz o uso antes dos 25 anos ou antes dos 30 anos, então a gente tem um comprometimento na formação desse cérebro. E aí tem uma questão que é interessante, porque quando a gente fala da esquizofrenia, por exemplo, ela se manifesta, né, no final da adolescência, na transição para a fase adulta, né, da juventude para a fase adulta. E aí, esse momento, né, que é um momento propício para a questão também do desenvolvimento cognitivo, também é um momento propício para o desenvolvimento de transtornos, né? E aí uma questão que a esquizofrenia, né, algumas características, né, mas duas principalmente a questão do delírio, que a esquizofrenia, ela é uma psicose. Sendo uma psicose, é a ruptura com a realidade, né? Então, a pessoa, ela não pensa que ela está sendo perseguida, ela tem certeza que ela está sendo perseguida, né? Que são os delírios. Ela afirma que ela está sendo perseguida, né? Então, é muito latente isso. As alucinações, que é toda uma alteração que você tem nos órgãos do sentido, e aí no caso da esquizofrenia é principalmente a audição, então o esquizofrênico ele ouve vozes, né? Mas não é uma voz que está dentro do cérebro, dentro da cabeça dele, são vozes externas. Então o uso da maconha, ele contribui para que esses sintomas, né, para que isso se manifeste ainda mais. Então, todo sujeito, né, a esquizofrenia, ela se desenvolve com o uso da maconha? Não, mas o uso da maconha, ele é um fator de risco, né? Ele é chamado de componente causal, quer dizer, ele contribui para que haja para que esses sintomas se agravem ainda mais, né? E aí a gente tem assim a desorganização do comportamento, o isolamento social, que são fatores agregados à esquizofrenia, e se existe o uso da maconha, isso se acelera ainda mais, né? Também, por outro lado, quando a gente fala da abstinência, ela também causa transtorno, né? Então, o indivíduo, quando ele começa um processo de tratamento para sair do uso, né, da dependência química da maconha, ele também vai ter alguns transtornos. Então, por exemplo, o que é muito comum? A questão da insônia, né? Os sonhos, eles são muito assim, muito vivos, né? Muito presentes. A ansiedade. Então, isso são transtornos, né? Agitação, que também, devido à abstinência, né, devido ao não uso, a pessoa em tratamento para, né, parar o uso, fazer uso da droga, também sente esses transtornos. Então tá, continuando a apresentação do trabalho, as alterações orgânicas, ela, tipo, assim, o uso da maconha, ela gera, tipo, em 24 horas, ela fica no organismo ali, presente, e ela diminui a atividade motora, até nos reflexos, e mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, tipo, traz a questão de pessoa que vai trabalhar no dia seguinte, pessoa que vai dirigir, e assim, a liberação da adrenalina é tão grande que ela pode dar problema cardiovascular, ela pode dar um AVC, então pode dar até um ataque fulminante, né, para quem tem a doença coronária. E assim, o risco de infarto para cardiopatas é tipo até 5 vezes para os primeiros 60 minutos, né?
E isso vai de situação para situação. E há uma comparação do cigarro para a maconha, só para ter noção. Para 3 cigarros de maconha é como se fosse comum para 20 cigarros comuns. E alguém que tipo usa mais de 3 cigarros de maconha ao dia, ela tem sintomas igual pessoas que usam cigarro há muito tempo, que é tosse, catarro, diminuição do aparelho, diminuição na capacidade de fazer exercício, tipo uma série de coisas, fora pode gerar até a bronquite. E ela também é presente, pode cruzar na placenta e atingir também a secretados ao leite. E para pessoas que têm pessoas que usam mais tempo, a longo prazo, né? Esse efeito tóxico a longo prazo, o sistema cardiovascular fica sobrecarregado, a pessoa fica com uma imunidade baixa, a redução dos níveis de testosterona, a diminuição da mobilidade, do espermatozoide, infertilidade, redução do libido, impotência, alterações no ciclo menstrual, crescimento de mama para o homem, né? Secreção anormal de leite pelas mamas, e assim uma série de coisas. E a pessoa que vai usando com frequência a maconha, por um tempo, ela pode ter problema, como eu disse, cardiovascular, e esses achados indicam alterações do funcionamento do cérebro, e pode atingir nosso cérebro. Atingir o cérebro de quem usa, é claro. E várias outras coisas, questão da memória, como a gente já falou no trabalho em todo, que vai atingir a nossa mente, né? O nosso cérebro ali, e até a memória do usuário. Então, uns danos muito graves, dependendo da quantidade, o tempo que estava usando, a frequência, né? E assim, nosso trabalho se encerra.